Serjão, tudo bem? É o Marconi? Oi, Marconi. Como é que tá? Querido? Tudo bem, graças a Deus. Tá meia dificuldade, mas a gente vai lutando, né? Serjão, a gente sabe que Nova Friburgo não é diferente do Brasil e do mundo. Vem passando dificuldades, grandes dificuldades, a respeito dessa pandemia, lojas fechadas, né? Economia despencando, índice de desemprego indo lá às alturas. Ontem eu conversei com uma empresária, né? Uma amiga empresária, e ela falou: ô Marconi, eu tive que ir para casa da minha filha porque eu tenho uma aposentadoria, né, de um salário mínimo, não tenho direito ao auxílio emergencial, tive que fechar o meu negócio nesse período de Covid e estou dependendo da minha filha nesse momento difícil, né? As contas estão aumentando, né? E a gente, pelo menos, o que sobrou é proteger a minha vida, que é o bem mais importante. Eu queria que você pudesse fazer uma leitura dessa situação, tanto de vista da saúde, da vida, como também da dificuldade econômica. Marconi, olha só, nós vamos falar de vários pontos, né? Porque você há de convir que não é uma coisa só. A questão é uma coisa que engloba e é a nível até mundial, né? Então, nós estamos hoje vivendo uma epidemia, né, que ela vai mexer muito com a nossa vida, em vários sentidos, né? Primeiro, eu vou falar de saúde, porque no nosso caso nós lidamos com saúde, sabemos que a saúde é importante para todos nós, né? Temos consciência que temos que ter o isolamento pelo menos que seja distanciamento, que use máscara, que faça a higienização, que só vá para a rua realmente quem tem necessidade de ir para a rua, né? Porque existem as pessoas que têm que trabalhar, existem as pessoas que têm que fazer compras essenciais. O que eu penso é o seguinte: as pessoas têm que ter consciência, porque estão indo para a rua sem necessidade e fazendo às vezes aglomeração que acaba até trazendo prejuízo para a sociedade em si. Eu acabei de escutar o Dr. Luiz Fernando, que eu me coloco muito assim dentro dos princípios que ele respondeu exatamente o que eu penso, tá? Primeiro, né, nós sempre tivemos, Marconi, na minha opinião, a saúde precária nível Brasil, tá? Não é nível regional, né? Sempre se falou em saúde, né? Que a saúde tem dificuldade, o hospital passa por dificuldade, não consegue às vezes ser atendido. Imagina agora. Agora, não em relação aos profissionais, né? Que você há de convir que, pelo que você passou da estatística aí, que deu para perceber, 35 pessoas da área de saúde estão contaminadas, né? Estão trabalhando sob pressão, estão trabalhando às vezes sem equipamento, né? E eu vejo o seguinte, Marconi, até para tirar uma dúvida, né? O número de mortes, eu entendi, eu vi que em Teresópolis tem muita gente infectada e o número de mortes Teresópolis praticamente igual ao nosso, né? Eu não sei se aqui não está sendo testado as pessoas, porque como o doutor Fernando falou, que nem o exame dos profissionais de saúde ele percebeu que teve ou não, né? Para saber se a pessoa está infectada ou não. E as pessoas estão numa linha de guerra, né? Enfrentando aquele problema, né? Com o psicológico abalado, que se há de convir que todos nós vamos ficar com o psicológico abalado, né? É uma doença que a gente nunca teve, nunca passou por isso, então você não sabe os riscos que isso vai acarretar. Eu creio o seguinte, Marconi, existe a doença sim, mas a política, ela está sendo praticamente quase que prioridade. O que está acontecendo? Está uma guerra que não era para ter guerra. O inimigo é o vírus. Então quem que tem que se unir? São os governantes, para ter decisões eficazes, né?
procurar fazer as coisas corretas, seguindo o que são os princípios normais e básicos, não cada um se vangloriar, obrigar ou agredir em ambos os lados, né? Nós passamos a ter uma guerra interna. Você veja bem o que está acontecendo. Desculpa falar numa TV, né, que é a Globo, por exemplo. 30 minutos de jornal, 25 falam mal do Bolsonaro. Eu não estou aqui dizendo quem está certo, quem está errado. Nós temos umas coisas para fazer, cara. Aí, tipo assim... Muita picuinha, né? Muita picuinha, né? Exatamente, Marconi. Eu acho o seguinte, veja bem, você vai entender o que eu quero passar. Né? Eu sei que do meu ramo, a gente pode chegar e conversar um com o outro, mas não é só meu ramo, tem vários ramos comerciais que estão passando problemas, né? Tem empresas que não vão voltar mais, Marconi. Por quê? Porque hoje, para você ter uma ideia, são 55 dias que eu estou fechado. Eu estou respeitando a lei. Eu acho que a lei existe, né? Eu tenho que tratar e cumprir ela. Porque eu penso assim, se for um decreto, eu tenho que obedecê-lo, né? Então, por exemplo, eu tenho aluguéis, eu tenho funcionários, né? Eu tenho despesas de boleto, eu tenho várias questões envolvidas nisso que não são pessoais só, são da empresa e passam a ser pessoais para mim, que a gente vai ter que resolver. Mas tem que ter cabeça fria, tem que tentar ter pensamento positivo, dizendo que isso tudo vai passar, porque vai passar, isso tem que ver fé, né? O que eu penso é o seguinte, o comércio, ele está sendo afetado demais, e o comércio é um termômetro, né? A última escala de uma empresa, de todas as questões, é a embalagem, só para você entender o que eu estou falando. Se você não vender o produto, eu não vou comprar. Se eu não comprar, eu não preciso de embalagem para embalar. A indústria não fabrica, né? E aí vai. É uma cadeia, é uma engrenagem. Um efeito dominó, né? Efeito dominó. Veja bem, Marconi, vou te dar um exemplo rápido aqui de uma categoria que envolve o mercado gigantesco, que é o automobilismo, né? As empresas que trabalham com automóveis, né? A Volkswagen, a Fiat, né? E as outras empresas mais, eles produziram 1%. 1%. Você veja bem, botaram na 1%. O que acontece? Lógico que agora não é hora de trocar carro, se você for perguntar, né? Mas o que acontece? Quanto desemprego vai ter em relação a isso aí? Então isso envolve muita coisa. Né? Para você ter uma ideia, é como se fosse um efeito dominó, que você não sabe a última pedrinha que vai cair, né? Mas vai cair, né? Então, tipo, eu tô dando uma ideia para você, porque tem muita coisa para ser falada, né? É só uma ideia de um conceito geral. Agora, você não acha que ao invés, por exemplo, ao invés do presidente baixar um decreto para abrir uma academia, que a gente sabe que não tem a menor condições, tá claro, que não tem a menor condições, a pessoa sua, ela respira ali, a contaminação vai ser altíssima, e você mesmo até me falou muito bem, disse assim, não, Marconi, inclusive você imagina se você abre uma loja, não respeita a legislação e um funcionário é contaminado. Amanhã você é responsabilizado pela contaminação. Então, o que a gente percebe? Ao invés do presidente, por exemplo, ter um diálogo, de criar linhas de crédito para tentar que as empresas suportem esse momento difícil, ele fica naquela guerra, e também os governadores e prefeitos, essa guerra com ele para dizer quem está certo. E as medidas que devem ser tomadas, infelizmente, não fazem parte de um debate sério. Concordo plenamente com você, Marconi. Olha só, sabe quando você pensa que você é uma marionete e eles estão fazendo questão de fazer essa briga para saber quem vai ser o campeão, não interessa o resto? Né? O Bolsonaro fala sobre a vida, mas ao mesmo tempo fala sobre o trabalho. Tá. Mas o resguardo de quem? Como você faz? Né? Por exemplo, a minha empresa, tá? Ela não tem aglomeração. Eu atendo um cliente por vez, né? Tipo assim, não tem aquele movimento contínuo e direto. Você praticamente é uma venda direta, sim,
mas é o contato 1 a 1. Ou seja, você não tem aquele movimento de entrar cliente toda hora, de ter cliente toda hora dentro da empresa. Eu estou fechado. Não tem aglomeração, né? Não tem aglomeração? Uma hora que vai ter aglomeração de quê? Tá, vou falar o seguinte, vou vender óculos solar, vou fazer a promoção de óculos solar amanhã. Vou vender óculos solar pra quê agora, rapaz? Então, tipo assim, tô dando exemplo, né? Então, tipo, nem sol nós estamos pegando. Então, eu tô dando exemplo, que seria um produto que seria bem vendido em época de sol, época de verão, né? Mas nós estamos saindo desse período. Então, o que eu penso? Eu penso o seguinte, o meu ramo, ele está sendo paralisado numa atividade que eu não tenho aglomeração. E eu não vou citar empresas que não competem a mim, falar de concorrente ou falar de outras empresas em outros segmentos, que ficam lá trabalhando sem ser essencial, que nosso ramo eu acho que é essencial. Sem dúvida que é. Né? A gente lida com saúde, como eu falei com você, e eu fico recebendo telefonema de cliente praticamente direto e passando o WhatsApp para mim, eu dou uma atenção e passo sempre para a pessoa pensar na saúde dela. Por quê? Se você olhar as minhas propagandas, Marconi, a gente está falando sobre isolamento. Tá? Para você entender o seguinte, eu concordo, porque você tem que estar pensando na saúde. Mas o que é o principal? A saúde, mas ao mesmo tempo as coisas que têm necessidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso falar, por exemplo, você pega lojas americanas. Você sabe que a maioria dos produtos da loja americana não é essencial. Você compra tudo, qualquer tipo de bugiganga lá dentro da loja americana. É um bazar sofisticado, vamos dizer assim. Mas conseguiu uma decisão judicial, foi lá e abriu. Aí aquele empresário que tem aquela lojinha dele lá, né? Com as bugigangas dele, ele não pode abrir. Mas a loja americana tem um capital muito maior para suportar, né, a questão da pandemia do que aquele pequenininho. Então, no mínimo, aí aquele pequenininho, aquilo que ele vende, ele tem que estar fechado. E a loja americana está lá aberta e vendendo lá. Então a gente vê uma falta, né, de uma balança, né, de uma razoabilidade em termos, uma injustiça mesmo, em termos de comércio. O que eu vejo é como que você falou, existe um protocolo, a população está consciente deste protocolo, que é maior aglomeração do que banco, aquelas filas da Caixa Econômica, né? Aquela aglomeração, nós não vamos dizer que tem que ter aglomeração, mas se você tiver uma abertura consciente, com proteção de máscara, né? Com álcool gel, que não pode ter aglomeração e começar a ter um controle. É lógico, questão de festas, jogos de futebol, isso por enquanto não tem condições. Mas isso é uma questão de razoabilidade de manter viva aquela empresa, já que tanto o município, tanto o Estado, como também a União, o governo federal, estão omissos em termos de linha de crédito para manter vivo o empresário, aquele pequenininho. Marconi, eu concordo perfeitamente com você. E sem informação também, tá? Para você entender o seguinte, você procura linha de crédito ao banco, hoje o BNDES ainda não tem nem informação, tá? Eu estou tentando ver via BNDES, porque para sobreviver a essa crise, que vai ser uma crise bem longa, porque você há de convir o seguinte, eu estou 55 dias fechado, né? Você está sem negociar. Automaticamente, o caixa é como se fosse uma caixa d'água. E você fica com a caixa d'água esvaziando, e nem pingar está pingando. Então, o que vai significar isso? Economicamente falando, quem não tiver uma estrutura ou não tiver um apoio, não vai se firmar, não vai continuar no mercado. E aí vai vir o pós-epidemia, tá? Que vão ser dois problemas que eu vou falar com você. São os problemas econômicos, né, que o desemprego vai ser gigante, tá? Tomara que eu esteja muito errado, não sou profeta, nem tenho aqui bola de cristal, mas estou falando do meu ponto de vista. E o outro é o seguinte, os psicológicos. Porque você há de convir o seguinte, nós vamos passar
problemas psicológicos que cada um vai passar o seu. Então, como se fosse um trauma. Eu vou te dar um exemplo para você, que foi apenas uma noite, né? Que foi a nossa catástrofe em 2011, correto? Correto. Que aí você não sabia o que aconteceu, você ficou sem saber porque a comunicação foi cortada, a iluminação foi cortada e tudo mais. Mas nós tivemos mais de 900 mortos ou mais, que a gente não sabe até hoje qual foi o número exato, né? E a gente tem ideia que foi mais ou menos dessa forma, e eu até hoje, eu sinto pelos que foram, né? Mas foi um dia, correto? Uma noite, né? Exatamente, uma noite. Você lembra quando falaram do estouro da barragem? Lembro, correu todo mundo igual louco. Moral da história, aquilo ali foi mais assustador do que a enchente. Por quê? Porque são os falsos de passagens de mensagem, né? As pessoas psicologicamente vão estar afetadas. Isso tudo vai ser ruim, entendeu, Marconi? Então, o que eu penso é o seguinte, eu vou te dar coisas boas, né? Porque também a gente não está aqui só para falar das coisas negativas. E fake news, as pessoas botam muitas coisas que não têm noção, né? Não procuram, não investigam, não avaliam, né? Eu penso assim, primeiro, tá? Vamos pensar num lado de militar. Você tem que seguir um comando, certo? Eu acho que primeiro tem que ter um comando. Tá tendo uma guerra, não estou dizendo militar em relação a... Sou a favor de militarismo, não. Sou democrático, né? Então eu gosto da democracia. Mas tem que ter um comando. Então, tipo assim, já tentando uma guerra entre eles. É aquilo que eu falei com você antes. Então não chega no consenso. O povo não sabe nem o que vai fazer, né? Só que é o seguinte, é muito fácil às vezes você jogar só a culpa no governo federal e tirar, desculpa, o seu da reta. Porque é fácil, né? Quem vai pagar é quem é contra. Então, por quê? Os municípios não vão ter dinheiro para pagar os funcionários, né, públicos. O município não vai ter, às vezes, dinheiro para pagar um contrato que foi feito e aí vai ter outros problemas mais. O Estado vai fazer a mesma coisa. Tá? Nós que somos da empresa, no caso... Fora o roubo. Não, isso, Marconi. Sabe o que acontece na minha opinião, Marconi? Primeiro, é que os políticos não pensam, só pensam para eles. Tá bom? Vou ser bem claro. Então, o que acontece? Primeiro, na minha opinião, é o seguinte. Não é de hoje que eu falo isso, não. Eu acho que deveria ter no Código Penal crime de guerra. Crime de guerra. O político que entrou lá e foi negligente com a saúde. Ele cumpriu, como você falou agora há pouco, na China, o que acontece, né? Não seria tanto assim. Mas imagina uma coisa. Eu deixei você morrer. A culpa não é sua, não? Né? Então, tipo assim, o que acontece? Nós estamos falando de epidemia, mas nunca tivemos saúde, cara. Nunca cuidaram da saúde. Deixaram porque eu acho que vale a pena. Eu não estou falando só do município, não. Estou falando de maneira geral. Vale a pena as pessoas precisarem, porque eles vão precisar votar nele para dizer que ele vai melhorar. Entendeu? Então, é parecer o seguinte, vende o problema para depois criar a solução. Né? Não é assim que se faz, né? Você vê a vergonha do hospital de campanha, até hoje está parado. Né? Então... Só de tenda foram mais de 2 milhões. Não, 2 bilhões, fora as outras coisas que vão ser envolvidas, né? Aí você começa a ver quem está envolvido nas compras dos equipamentos e tudo mais. Então, o que acontece? É favorável para que as pessoas deixem acontecer isso para que criar o quê? Criar uma facilidade de aí, sim, ter as puxadinhas, né? Vamos dizer assim, né? Não vou dizer nem outra palavra para não entender de outro jeito, né? Então, aí, subfaturamento e outras coisas a mais. Eu penso assim, Marconi, nós estamos passando um problema muito sério, tá? Vai ter que ser muito bem pensado cada atitude. É como se fosse um jogo de xadrez, né? A pessoa tem que saber cada pedra que mexe para saber o que vai ser o jogo. Então, se você pensar dessa forma, você consegue ter uma saída. Se você jogar de qualquer jeito ou falar qualquer coisa, isso não vai ser funcional para ninguém. Perfeito.
né? O importante é o seguinte, é reunir as pessoas responsáveis, cada um no seu setor. Por exemplo, se você é advogado, Marconi, eu contratar você, eu tenho que escutar você, o que você fala para mim, da sua opinião como advogado. Né? Se você for na minha empresa falar comigo sobre ótica, eu vou falar com você sobre o que você deve levar, o que você deve comprar. Se você optar por outra coisa, é uma opção sua, né? É a forma que um cliente chega e fala assim, não quero que você siga esse princípio. Mas você vai orientar ele. Correto? Perfeito, perfeito. Então, o que eu penso? Eu tenho que me achar o seguinte, eu tenho que cuidar da minha área, mas eu, como cidadão, eu posso dar a minha opinião, como sabendo que as consequências que vão acontecer vão vir, né? Ou estão acontecendo, como o doutor Fernando falou, que o número de leitos aqui são 15 leitos, né? 15 leitos, 9 respiradores e 6 leitos comuns. Eu achei muito coerente o que ele falou, né? As pessoas às vezes têm que ser humildes para entender o seguinte, se eu posso precisar do sanatório, deu o exemplo do sanatório, por que não? Por que a opinião dele, não sei se foi dele ou de outra pessoa, eu não posso respeitar? Né? Então, se a ideia é boa, vamos tentar. Porque não custa você tentar uma coisa para cuidar de uma vida. Tá? O Bolsonaro tem batido na clorofila lá, tem um nome lá que... Clorofila. Tá, mas tipo assim, é um ponto de vista dele, não sei se ele está certo ou está errado. Mas aí tem que ter outras Mas é que você falou, não tem informação para isso, né? Tem que ter outras pessoas falando. Eu não posso bater numa tecla de uma coisa que eu não tenho noção. Correto? Sem dúvida. Então, o que acontece? Hoje, na minha opinião, as pessoas têm que parar de falar e fazer mais. Chega de papoterapia, né? Chega, não vai resolver. É botar em ação, botar para funcionar. O que a gente... Eu estou falando como empresário agora. O que eu preciso? Linha de crédito para manter funcionando, aberto e pagando minhas contas em dias, né? Negociar com os meus fornecedores. Para você ter ideia, como que eu pago aluguel de loja se eu estou com loja fechada? O que eu faço? Como que eu faço? Não tem uma lei para isso. Então, tipo assim, você está num período que não existe regulamento. Se você for procurar a Constituição ou procurar outras normas, outras leis, eles criam leis para eles. Eles não criam para nós. Então, tipo assim, a ideia é sempre o princípio, vamos ver qual é a vantagem nós vamos tirar daqui. Entendeu? Esse que é o meu pensamento. Então, hoje, o político que se preze, ele tem que cuidar, o primeiro passo é da saúde. Se ele cuidar da saúde, você pode contar que ele já vai ganhar um respeito muito grande. Então, isso tudo, eu acho que nós estamos passando uma época que vai ser o antes e o depois. Que agora, a gente tem que entender o seguinte, vamos lá para o Amazonas, chega de palafita, chega de sem esgoto sanitário, tem que ter saúde pública, tem que ter hospitais, tem que ter cuidado com a população. Sérgio, eu queria te pedir para você deixar para finalizar, aquela mensagem de fé, de superação, de esperança para a nossa população. Marconi, eu acho o seguinte, inclusive eu já tenho uma música já feita e eu vou colocar na hora certa, porque com o meu carro volante rodando, porque eu acho o seguinte, isso tudo vai passar. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé. Isso tudo vai passar. Então, o que eu quero dizer para você? Eu sei que nós estamos passando por isso, mas nós vamos continuar cobrando, nós vamos continuar sendo... não deixar as coisas acontecerem por omissão, ter transparência para mostrar para a população. Uma coisa que eu queria até entender, né, eu queria que se você ou o doutor Luiz depois falasse, sobre coisa. Aqui em Friburgo, por exemplo, nós temos um hospital que é municipal, né? Municipal, mas na prática é regional, né? Exatamente. Exatamente onde eu queria mostrar o que é transparência que eu estou falando. Eu acho o seguinte, essas pessoas que estão lá e venha a ter óbito ou aconteça de estar contaminado e estar lá, não estou dizendo que não tem que estar, não. São todas de Friburgo.
Porque nós atendemos Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, né? Cachoeira de Macacu, São Sebastião do Alto, né? E outros municípios em volta que vêm a Friburgo para ser atendido, porque lá não tem as condições que Friburgo tem. E nós atendemos, né? Essas pessoas que estão sendo lá como vítimas e até entrando como estatística, né? São friburguenses, porque eu penso o seguinte, vê se eu estou errado. Se a pessoa é de Bom Jardim, vem a falecer em Friburgo, ele entra como friburguense, ele entra como estatística de morto, ou entra na estatística de Bom Jardim, se ele vier a falecer aqui em Friburgo. Entendeu o que eu estou perguntando? Entendi, é uma pergunta que deve ser esclarecida, até porque quando dá entrada no hospital faz a ficha, né? O endereço. Não é difícil então, o prefeito divulgar dos óbitos, inclusive dos bairros, né? Tem 9 óbitos. Tantos do bairro tal, do bairro tal, do bairro tal. Ou então da cidade tal. Né? Mas pra gente saber, né? E ter uma noção. Porque virou uma caixa preta, né? Porque você, olha só, Teresópolis, eu estava vendo, tem 400 e poucas pessoas infectadas, correto? Porque agora eu não me lembro de cabeça que eu vi lá no... 404. É que você está na mão aí, não estou. 404 pessoas. E o número de mortes é praticamente igual ao nosso, não é isso? Exato. Em Petrópolis, em Teresópolis, 8 e Friburgo, 9. Tá. Quantos infectados tem em Friburgo? 189, não é isso? Friburgo nós temos casos positivos 97. Olha só, 97... E em Teresópolis 404. Então, 97, 6% de morte. Exatamente. Né? Aí Teresópolis tem 400 e pouco e tem 9. Então, olha a desproporção de número de mortes para infectado aqui em Friburgo. Então, tipo assim, pelo que o doutor Alexandre estava falando, que estava escutando a entrevista, lá está sendo mais testado, né? Para saber se a pessoa está infectada ou não com corona, né? Então, tipo assim, a minha dúvida é saber a transparência de mostrar se essas pessoas são da cidade, de onde que é, porque até para a gente se informar melhor. Porque quanto mais informação, mais detalhes para a população, né? Isso aí, pelo menos, as pessoas ficam mais bem informadas. E que as pessoas têm que ter consciência, Marconi, que eu concordo com você, de não aglomeração, né? Isso aí é muito importante, né? Usar máscara, né? Isso é muito importante. Para cuidar da gente mesmo, entendeu? Esse é meu ponto de vista. Mas, voltando a falar, que você perguntou o que eu tenho de palavra de otimista. Isso tudo é passar, meu irmão. Tenha fé. A fé é tudo, né? A fé remove, como diz, né, Cristo, remove montanha. Desde que ela seja pura, né? Com certeza, de coração, né? Exato. Obrigado, Serjão, que agradeço mais uma vez pelo carinho. E se Deus quiser, como você fez aquele institucional, né? Da Ótica Vista Preciosa, vai passar. Isso aí, Marconi. Eu queria mandar um abraço para toda a cidade, né? No caso, os seus ouvintes, seus telespectadores, né? E dizer que a Ótica Vista Preciosa vai estar sempre junto com você. É o que você precisar.